que foi a invocação de Deus no início das sessões. Então, como que aconteceu? Um belo dia, a gente sofreu uma denúncia de um munícipe, não é de São José do Rio Preto, em que ele procurou o Ministério Público para questionar, dizendo que, olha, essa invocação ela está no nosso regimento interno, está no artigo 101, parágrafo 1º, em que ele diz que nos inícios das sessões ordinárias e extraordinárias vai se fazer a seguinte frase, a seguinte invocação: reunidos sobre a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. E ele diz: olha, essa invocação para mim fere porque eu sou ateu. E isso, então, portanto, o meu direito de crença e mais ainda a laicidade do Estado. O Estado é laico, não se pode ter isso. Pois bem, fizemos a manifestação para o Ministério Público Local. O Ministério Público Local arquivou. Esse cidadão fez, então, um recurso, foi ao Conselho Superior, então o segundo grau do Ministério Público. O Ministério Público do segundo grau arquivou também, muito embora fez a ressalva de que ele já tinha ciência que o Ministério Público de São Paulo, então a Subprocuradoria do Ministério Público, já estavam propondo diversas ações diretas de inconstitucionalidade no Estado de São Paulo a respeito dessa invocação. E isso aconteceu. E nós somos, então, o processo ainda, ele está em andamento, mas ele chegou ao Supremo Tribunal Federal. Isso também é um outro caso. Um grande amigo que estudava comigo em Coimbra, hoje ele foi assessor do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e hoje é do Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet. Então eu tive a possibilidade de ir, despachar com ele, conversar a respeito, porque basicamente o que a gente fala, o que é o nosso argumento, que na nossa percepção, inclusive, já tem uma decisão do Supremo, mas lembre então a ideia de decisão, jurisprudência, uma decisão, mas basicamente o que nós estamos falando. Falou: olha, tudo bem, o Estado é laico, mas não quer dizer... Laicidade não se confunde com laicismo do Estado. Ou seja, o que a gente está dizendo é: o Estado não pode ter uma religião oficial, mas eu não posso proibir de alguém profetizar a sua fé, a sua crença, seja ele no ambiente público ou privado. E isso nós temos dentro da construção do Estado brasileiro em todo momento. Nós vimos que os próprios jesuítas fizeram isso, né? Eles fazem parte da nossa história, mas vamos buscar dentro do direito, que era isso que a gente fazia. É isso que a gente fez. A Constituição Federal de 1988, ela tem no seu preâmbulo a invocação de Deus. E isso, inclusive, foi replicado em todas as constituições estaduais, exceto a do Acre. Tanto que isso, à época, foi levado para o Supremo Tribunal para saber se era obrigatório ou não. E o Supremo falou: não. Olha, como não é uma norma de reprodução obrigatória, o preâmbulo é só uma forma de você interpretar a Constituição, não é obrigatório. Eu falei: tudo bem, mas está aqui. Tanto que, à época, quando a Constituição foi ali nascendo, pelo então aqueles chamados deputados constituintes, os congressistas que estavam à época na formação da Constituição, teve a ideia de se fazer uma emenda supressiva. Houve um deputado constituinte que apresentou essa emenda supressiva para retirar essa expressão. E dos 75 votos, 74 foram contrários, ou seja, para manter a expressão. Porque isso significava em muito a essência do povo brasileiro. Então nós temos, além disso, nós fizemos uma pesquisa, mais ou menos 1/3 das assembleias legislativas tem a mesma invocação. Então, portanto, isso não se trata necessariamente de uma invocação religiosa, mas sim de um signo, de uma presunção histórico-cultural social de um povo. Tanto que, se a gente for ver isso, a gente tem diversos símbolos religiosos em inúmeros municípios. Nós temos feriados religiosos. Feriado? Exato. Nós temos em todas as cédulas impressas, desde a época do Sarney, a expressão Deus seja louvado. Entendi. Então é isso que ao fim se coloca. Olha, eu não quero... E se nós fizermos aí no levantamento, acho que o último ou penúltimo pelo IBGE, 86% da população brasileira é cristã. Chega a ser 89% se nós trouxermos aqueles, porque como a gente fala em invocação de Deus, a gente pensa então que é uma religião monoteísta, um único Deus. Então, além dos cristãos, eu posso trazer o islamismo e o judaísmo. Então eu chego a quase 89%. E além disso, existem aqueles que não têm necessariamente uma religião. Vamos lembrar que religião, né, é religar, então é religar os passos daquele, no caso ali, de Cristo, de Deus, mas eu posso ter uma religiosidade, eu posso acreditar numa divindade sem ter a ideia de que determinada religião seja
preferencial, seja aquela que eu adoto como preferencial. Então, portanto, isso retrata em grande parte que a população brasileira é. Então, daí que eu consigo trazer essa outra tonalidade. Então, é esse o nosso sentido que a gente leva. Então, a gente vê que... O que o senhor está falando é a linha da defesa. Exatamente. Então, nós vemos a partir do momento de hoje, quando eu falo que os símbolos religiosos são permitidos, isso já nos dá um indicativo de que, então, essa linha adotada, em muito parece ser, no mínimo, razoável. Mas isso é um tema que é discutido em todo o mundo. Isso chegou, por exemplo, na Suprema Corte norte-americana, que se tinha uma chamada Cruz da Paz, que era foi feito, na verdade, foi feito no espaço público, numa praça, que era um monumento em razão daqueles, salvo engano, que participaram da Primeira Guerra Mundial. Então se chegou, viu que, na verdade, justamente não se feria nenhum direito. Por outro lado, no Tribunal Constitucional alemão, já disseram que era proibido ter símbolos religiosos, salvo engano, crucifixo, porque justamente iriam ofender ou ferir pessoas que tinham uma outra crença. Já para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, não foi a mesma convicção. Então nós temos... Justamente esse é um tema em voga, um tema que tem sempre despertado essas atenções, mas dentro do Estado brasileiro eu acredito que seja esse mais ou menos ali o posicionamento.